Saúde os irmãos com a paz do Senhor, bem-vindo a mais um vídeo de Escola Bíblica Dominicais para Jovens, subsídio para professores. Que Deus continue abençoando você e o seu ministério e que mais esse estudo de lição você possa enriquecer e trazer para os seus alunos na próxima aula de Escola Bíblica Dominical um ensino enriquecido, fortalecido na Palavra de Deus. Eu me chamo Adriel, sou professor de Escola Bíblica Dominical e coordenador pedagógico aqui do Templo Central da Assembleia de Deus, Paraíba. E esse trimestre nós estamos tratando, o primeiro trimestre do ano de 2022, da lição Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Estaremos estudando a terceira lição, que tem por título o primeiro sinal, água em vinho. A partir de agora, nós estamos na terceira lição. A primeira lição nós sabemos que é uma lição introdutória. A segunda lição foi trazida pelo nosso amigo e professor, também a lição número 2, nosso professor Pedro. E agora estamos na terceira lição, que tem por título o primeiro sinal, água em vinho. Iremos estudar no transcorrer de todo o primeiro trimestre do ano de 2022, os 7 sinais importantes relatados no livro de João. Okay? Este é o primeiro sinal. Na próxima lição trataremos sobre Nicodemos e na quinta lição falaremos do segundo sinal que nos é apresentado na lição, mas vamos de pouquinho, para poder a gente não antecipar o estudo de cada escola bíblica dominical, ok? Então, o primeiro sinal, água em vinho. O texto principal se encontra em Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa leitura está no livro de João, capítulo 2, o versículo 11. É importante a gente já tirar algum ensino aqui dessa questão do texto áureo, que seria o texto áureo da lição, que é o texto principal, quando ele fala que os discípulos creram nele. Aqui é importante a gente trazer a seguinte informação, que mais do que estar com Jesus, é preciso crer em Jesus. Muitas pessoas têm Jesus como seu Senhor, mas não o querem como o seu Salvador. Então é necessário não apenas dizer que ele é o Senhor, dizer que ama Jesus, mas é importante tê-lo como Salvador, único Salvador da sua alma e da sua vida. Amém? O resumo da lição está em os sinais que Jesus realizou, visavam fazer com que o reconhecessem como Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Filho, do Deus Filho encarnado. O resumo da lição nos traz o que todo o livro de João, como eu disse na lição introdutória, na lição número 1, que ele fala que o objetivo do livro de João é apresentar a divindade de Jesus. Então, quando Jesus opera os milagres, o objetivo dos milagres de Jesus não é mostrar que ele era o Todo-Poderoso, não é mostrar que ele operava milagres, mas era mostrar para a humanidade que ele era o Filho de Deus, o prometido e anunciado aos profetas, assim como está lá no livro de Isaías. Ok? Dentro ainda dos objetivos, nós temos 3, que significa explicar a importância do primeiro sinal realizado por Jesus. A gente já disse, que a importância do primeiro sinal é mostrar, é abrir caminho para a apresentação de Jesus como Filho ungido de Deus Pai, apontar a narrativa e o contexto do primeiro sinal realizado por Jesus e conhecer a respeito do significado do bom vinho. O significado do bom vinho. O texto bíblico se encontra em João capítulo 2, os versículos que vão de 1 ao versículo 12. Como é sempre bom reiterar, é importante de que você faça a leitura de todo o livro de João, Motive os seus alunos para que eles possam fazer a leitura de todo o livro de João. À medida em que você for fazendo a apresentação da revista, você vai também apresentando aos seus alunos capítulo a capítulo do livro de João. Ok? Na introdução do texto da lição, nós podemos destacar que o Evangelho de João nos apresenta 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações de Jesus acerca de sua divindade, todos com o mesmo propósito, revelar que aquele homem simples e humilde que habitou entre nós era o Cristo, o Messias de Israel, sendo ele o Filho de Deus eterno e perfeito. Veja, repetindo, o objetivo dos 7 sermões, dos 7 sinais e das 7 declarações de Jesus no livro de João é apresentá-lo como o Messias de Israel, o Filho
de Deus. Apresentar a divindade de Deus é a característica principal, ou melhor, a divindade de Jesus é a característica principal do livro de João. Vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico tem por título Mais que um milagre. Dentro desse primeiro tópico é importante destacar o que também é falado na lição dos adultos sobre a inerrância, sobre a perfeição e sobre a infalível características da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é caracterizada por esses 3 pontos: ser perfeita, infalível e inerrante. Isso está lá em Salmos 19:7, João 10 e 35. É maravilhoso saber disso para que compreendamos que as Escrituras são completas, ou seja, nada lhes falta e nada lhes sobra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. É importante trazer para os seus alunos, querido professor, a inerrância e a infalível capacidade da palavra de Deus de nos trazer algo de importante em todos os seus escritos. Afinal, nós já sabemos que se você texto sem contexto é pretexto para o erro. É importante você trazer para os seus alunos que toda a escrita bíblica de Gênesis, Apocalipse, nos seus 66 capítulos, melhor, nos seus 66 livros, ele nos traz um aprendizado. E nós vamos ver hoje, na questão das bodas de Caná, o quão importante de lição nós podemos tirar deste momento de Jesus naquele casamento. Ainda dentro desse primeiro tópico, é importante você mostrar que no livro de João, ou na palavra de Deus, no Novo Testamento, principalmente, nós vamos ter 3 traduções para a palavra milagre. A lição vai nos dizer que a primeira é dunamis, que significa simplesmente manifestação de poder, obra poderosa. A segunda palavra no original, que traz milagre no Novo Testamento, é semeon, que significa um sinal. E a terceira é teros, que quer dizer maravilha. O que é importante a gente depreender dessa parte aqui que estamos estudando na página 20 da sua revista é que o livro de João ele só traz uma única referência à expressão teros, ou uma única referência à maravilha. E quando ele vai falar dessa parte, não faz relação com um milagre propriamente dito. Está lá em João 4 e 48. Por que eu estou trazendo essa explicação sobre o significado, ou melhor, sobre as formas como foram empregadas a palavra milagre dentro do Novo Testamento? Porque no livro de João, a palavra no original sempre é semeon. Semeon, que significa sinal, que significa início, que significa algo a ser pontuado. Então, quando Jesus opera o primeiro milagre nas bodas de Caná, na verdade, ele está operando um sinal. Ele está demonstrando claramente que ele é o Filho de Deus. Então, no livro de João, a palavra milagre traduzida no original é semeon, que significa um sinal. Ainda dentro desse primeiro tópico, é importante a gente destacar que Jesus não estava apenas evitando um constrangimento ao esposo e aos organizadores da festa, ele estava comunicando a sua divindade. No texto bíblico, ele fala sobre as 6 talhas que eram apresentadas de pedras, no versículo 6 de João capítulo 2, e apenas para a questão didática você pode trazer para os seus alunos, fica melhor de você conseguir fazer com que eles entendam o que seria uma talha, o que seria um reservatório de pedra. E por que de pedra? Porque era necessário que a água se mantivesse purificada. Os objetos de pedra mantinham a água purificada, esse vaso de pedra. É interessante você trazer um dado estatístico, um dado informativo, que essas talhas elas tinham mais ou menos de 74 a 111 litros. Eram objetos bem grandes, de 74 a 111 litros. E quando a palavra de Deus nos mostra que cabiam nelas 2 ou 3 metretas nada mais do que uma medida de litro, que significa de 30 a 40 litros. Então, em cada talha, cabia de 3 a 2 a 3 metretras dentro de cada talha. Então, quer dizer que haveria de 3 a 4 porções de 40 ou a de 30 litros. Isso é só para você demonstrar para os seus alunos de uma forma que eles possam conseguir visualizar e entender o tamanho do objeto que estava sendo tratado. Por que um objeto tão grande? Porque naquela época os casamentos costumavam durar em média uma semana, em média uma semana, e para isso era necessário uma boa quantidade de vinho. E faltar vinho era simplesmente uma falta de respeito. Assim como também, se você rejeitasse um convite de casamento, seria quase que um insulto para os noivos que o haviam convidado. Vamos ao tópico 2.
tópico 2 tem por título a narrativa e o seu contexto, né? Dentro dessa narrativa e seu contexto, na parte que diz faltou vinho, é quando se põe Jesus em cena. A falta de vinho levou sua mãe a procurá-lo, numa indicação de que ele esperava, do que ela esperava dele, uma solução para o problema. Uma coisa importante aqui para se relatar é que neste momento da história, os livros relatam que José, o pai de Jesus, já havia morrido. E nós sabemos que sempre havia necessidade de que o filho mais velho assumisse as condições da casa, assumisse a resolução dos problemas da casa que surgisse. Então já era natural Maria pedir algo a Jesus, no momento em que ela se tornou uma mulher viúva. Então, quando Maria procura a Jesus, ela o procura para que ele resolvesse a situação. Na verdade, Maria não estava esperando que Jesus operasse um milagre, propriamente dito. Ela estava esperando que Jesus realizasse algo que pudesse ajudar, nem que fosse com palavras de sabedoria, nem que ele pudesse encontrar vinho em algum lugar, mas ela queria, ou ela pediu para que Jesus pudesse ajudá-la. Alguns estudos que relatam que talvez Maria também fosse responsável, né, de forma indireta pela manutenção da festa, pela ordem da festa. Então, quando ela procura Jesus, o objetivo dela não é dizer Jesus faça um milagre, não. Ela queria que Jesus a ajudasse a resolver aquela questão. E isso cria em Maria uma expectativa, né? Uma expectativa de que, como Jesus foi prometido através do anjo Gabriel, e havia promessas no Antigo Testamento, né? Nos primeiros livros escritos, haveria que ele teria sabedoria suficiente para resolver aquela situação. É interessante que no versículo 2, né, no capítulo 2, no versículo 4, há uma polêmica aí, né, quando Jesus responde para sua mãe e diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É importante você frisar bem esse versículo aqui, para você quebrar um pouco com aquela imagem que se tem de que Maria é intercessora dos homens, né, nos dias de hoje, a Jesus. No momento em que Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora, mulher, porque tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, observe que ele não está aceitando a intercessão de Maria. Porque ele poderia ter dito: sim, mãe, sim, Maria, eu vou fazer. Claro, você está me pedindo, você está intercedendo pelo povo para mim, eu irei fazer. Mas veja que Jesus diz para ela: ainda não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo, mulher? Alguns escritos, alguns teólogos, né, trazem essa explicação que parece um pouco grosseira, da forma como Jesus fala com a sua própria mãe quando trata de mulher, que tenho eu contigo. Mas se nós voltarmos para os textos originais, nós vamos entender que, na verdade, no original, é uma expressão de carinho quando ele fala não mulher, mas ele diz minha cara, minha querida, ó, minha mãe. Então é apenas quando foi traduzido para o português, para ficar de fácil entendimento, ele criou essa expressão, essa frase interrogativa seca. Mas, na verdade, não era o intuito. Jesus não foi grosseiro com a sua própria mãe, ok? Então, quando ele diz, não é chegada a minha hora, ele simplesmente está dizendo: mulher, não vou atender o que tu está me pedindo. E Maria entende a mensagem. Maria entende a mensagem de uma forma tão plena, como a forma como Jesus fala, que ela, o que ela faz? Ela se vira para os garçons e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Então veja, ele não atende de forma direta o pedido de Maria, mas ele procura resolver o problema do casamento, porque ele sabia o quão importante aquilo seria para que aquela festa transcorresse de forma normal, né? Aí o que a gente pode trazer também de interessante é que quando ele diz seguir a orientação, quando Maria diz seguir a orientação de Jesus, quando ela diz aos seus empregados, nós podemos trazer uma mensagem simples e edificadora para você, professor, trazer para os seus jovens, que aqueles que creem em Jesus, eles se envolvem muitas vezes em situações que ele não entende, mas que ele deve confiar que ele agirá da melhor forma. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes estamos em situações que não entendemos, mas se estamos com Jesus, ele com certeza, da melhor forma, trará resultado e resposta para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Veja que na lição vai dizer, aqui não há intercessão. Pelo contrário, o contato entre os empregados de Jesus foi direto e não indireto. Maria se afasta da cena e ele trata diretamente com os funcionários quando eles mandarem trazer as talhas e encher de água. Então, não há intercessão. Isso quebra com esse contexto histórico, né, de igrejas tradicionais que diz que Maria é intercessora dos homens diante de Jesus. Ela teve seu papel importante como mãe do Redentor, mas ela o respeitava como filho e também como seu Senhor. Amém? Graças a Deus. E o que é importante ainda trazer desse segundo tópico é que você deve convidar Jesus
Traga isso para os seus alunos, querido professor. Convide Jesus para a sua vida, não só para os momentos de dificuldade, para os momentos de solicitações, para o momento de súplicas, mas convide Jesus também para viver as alegrias da vida que Ele tem trazido para você. Convide a Jesus a Ele participar de todos os momentos da sua vida e assim poder suprir todas as suas necessidades, quer nas dificuldades, quer nas alegrias. Amém? Glória a Deus. Antes de entrarmos ao terceiro tópico, vamos ao momento pedagógico. Subsídio pedagógico. Vamos ao subsídio pedagógico. O que nós podemos trazer de interessante para você, professor, aplicar para os seus jovens de forma que eles possam entender? Se na sua sala tiver 2 professores ou 3 professores, ou se você não tiver 2 professores, for só apenas você, convide um aluno, um monitor, alguém que você possa contar e combine com ele a seguinte situação. Você vai levar consigo, ou peça para outro professor, outro aluno que puder fazer, levar alguns chocolates. Dependendo da quantidade da sua turma, compre uma caixa de chocolate, compre alguns chocolates diversos que todos possam receber. Só que você vai simplesmente entregar apenas para metade da turma e vai guardar os outros chocolates. Então, depois que você entregar, cada vez que você entregar para um aluno, faça uma festa. Parabéns, feliz ano novo, muito bom reveiro, que bom que você está aqui em mais uma lição, que Deus lhe abençoe, aperte a sua mão, dê uma tapinha nas costas, mostre que você está satisfeito por estar dando aquele presente, ou aquele chocolate, aquele souvenir, pode ser uma caneta, pode ser algo que você queira apresentar, um cartãozinho, algo que torne diferente a aula, 2 bombonzinhos, da forma que você possa mostrar que está diferente. E após você entregar a metade da turma, você vai virar para aquele seu aluno, seu colega, seu professor, que esteja com você e vai dizer: traga mais os outros chocolates para entregarmos para o resto da turma. Isso tem que ser um espírito bem descontraído e todos devem estar prestando atenção no que você está fazendo. Isso pode ser no início da aula, pode ser no final da aula. Fica a critério da dinâmica e do tempo que você tem disponível. Então, aquele aluno ou aquele seu colega professor irá sair da sala e irá voltar em alguns minutos depois e vai dizer: não tem mais. E você vai virar para ele e vai dizer: como assim não tem mais? Mas não é possível. E ele vai dizer: não, acabou. E você vai olhar para aqueles alunos que não receberam e vai observar as suas expressões. Certo? Espere alguns segundos e depois vire para aqueles que não receberam e disseram: qual é a sensação? Vocês, tudo bem? Vocês não receberam chocolate? Infelizmente acabou. E depois de você trazer esse contexto, você explique para eles como eles se sentiram. E você sai da sala e volta com os outros chocolates, ou souvenirs, como você assim quiser. E entregue para aqueles restantes que ficaram, demonstrando a mesma alegria para com a qual você entregou para o primeiro grupo. Então você pedirá para que eles retratem qual é a sensação de estar em uma festa, de estar em uma comemoração e de repente não serem premiados assim como os outros. Nesse momento, você vai explicar para os seus alunos o quão é importante a presença de Jesus, ou o quão é importante a presença de que todos participem de forma unânime. E vai trazer a lembrança de que faltou vinho e que se aquela situação tivesse prolongado para os demais convidados no transcorrer dos dias daquele casamento, geraria uma frustração, um sentimento de puxa vida, eu não vou receber, ou eu não sou partícipe importante desse evento. A intenção é você mostrar para os alunos o quão importante foi a presença de Jesus naquele casamento e o quão importante foi a transformação da água em vinho para que tudo transcorra de forma harmônica e legal. Amém? Faça isso com seus alunos e descubra como eles se sentiram. E depois comenta aqui embaixo na timeline do nosso canal, ou se inscreva no nosso canal, compartilhe e diga o que você achou e como eles responderam a essa sua dinâmica simples, mas que traz a nossa reflexão do quão importante é estar participando de forma igualitária com todos em um mesmo evento. Amém? Vamos ao terceiro tópico da lição? O terceiro tópico da lição é importante a gente trazer que não havia mais o vinho da alegria, o vinho acabou. Quando ele fala o bom vinho, aqui ele está fazendo relação ao bom vinho, no caso, no sentido da alegria do Espírito Santo de Deus, a alegria de estar em convívio com Deus. Então, os judeus já haviam rejeitado ao Senhor desde o Antigo Pacto em diversos momentos, quando ele volta à sua idolatria. E agora, eles não reconheciam a Jesus como também seu Senhor e Salvador. Quando Jesus transforma as talhas de água em vinho, representa que é a chegada de um novo tempo. Veja, estamos falando de algo espiritual aqui nesse terceiro tópico. É a chegada de um tempo de uma verdadeira alegria disponível não somente para Israel, mas para todos os povos. Um novo concerto.
né? É importante a gente entender que o vinho significa alegria. O bom vinho significa alegria. E no momento em que Jesus transforma aquelas águas purificadas, puras, em vinho, veja que não era qualquer água, não era qualquer local, ele está renovando e trazendo algo novo para o povo de Israel. Para nós, o contexto é que ele está trazendo renovação, intimidade, alegria para com aqueles que o servem e o têm como Senhor e Salvador. No momento da crise é propício para reflexão, quando o vinho acaba. É quando se percebe que as alegrias e os prazeres dessa vida, elas são, seja lícitas ou não, elas são passageiras. Veja, a alegria do mundo a questão do vinho que o mundo oferece é passageiro. Toda ela tem o seu fim, toda ela tem o seu momento de culpa, mas o vinho trazido pelo Espírito Santo de Deus, o vinho trazido pelo renovo espiritual do Senhor é que nos traz alegria. É preciso entendermos que nos momentos de crise nós precisamos voltar para Jesus com profunda contrição e nos enchermos da água da palavra e do Espírito que produz em nós alegria e paz. Nos momentos das dificuldades, eu disse antes, chame Jesus para viver com você os momentos de alegria e os momentos de tristeza. Traga para o seu aluno a importância de Jesus estar conosco em todos os momentos, porque o bom vinho só ele tem. Veja que em João capítulo 2 e o versículo 10, que está na nossa leitura de sala, ele apresenta quando o mestre Sala chega para o dono da festa e diz: como pode o senhor guardar o melhor vinho para o final? Normalmente se bota o vinho mais comum para o final e o bom vinho se serve nas primeiras horas ou nos primeiros momentos da festa. Veja que o vinho importante, o vinho que traz alegria, o bom vinho é dado pelo Senhor Jesus Cristo. O vinho que o mundo dá, as alegrias, o vinho no sentido de alegria que o mundo dá, não nos oferece nada de proveitoso. Mas Jesus, ele tem para cada um de nós, você professor, e traga para os seus alunos a alegria de viver uma nova vida. E para encerrar, o nosso terceiro subtópico, o nosso terceiro tópico da lição, ele fala sobre enchei-vos do Espírito Santo, quando ele vai nos trazer a questão de que nós não nos devemos dar a bebidas alcoólicas. Né? Salomão vai escrever que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada. A todo aquele que neles errar nunca será sábio. A Bíblia traz diversas referências à bebida alcoólica. Aqui não vamos entrar na questão de que se o vinho que Jesus estava oferecendo antes da festa, antes de Jesus chegar, era um vinho fermentado, ou não era um vinho fermentado, um vinho alcoólico ou não. O importante aqui é você entender que o uso da bebida alcoólica, traga isso para você, o aluno jovem, é pecado, ok? Quando a Bíblia fala que Jesus promoveu o bom vinho, a lição vai nos trazer que esse bom vinho ele era doce e podia ser bebido livremente, em grandes quantidades, sem causar dano. Não era um vinho puro, não era um vinho fermentado, não era um vinho levedado com álcool. Afinal de contas, a bebida alcoólica, a primeira coisa que a bebida alcoólica quebra no ser humano é a moralidade, porque as características de uma pessoa que está ingerindo uma bebida alcoólica é a perda da sua moralidade. Ele muda a sua forma de falar, ele mostra comportamentos que ele normalmente não teria e ele quebra a sua moral e se torna um inapropriado em determinados locais e situações. Então, se nós temos que ter uma vida com Cristo, de perfeição e retidão, fazendo tudo aquilo como Ele vos disser, Ele vos mandar, e sendo imitadores de Cristo, assim como Paulo o fez, nós não devemos nos dar bebida alcoólica. Traga isso para o seu aluno, explicando para ele que o problema, muitos querem justificar o uso da bebida alcoólica no mundo cristão neste momento, porque Jesus transforma a água em vinho. Mas traga para o seu aluno que este vinho que o Senhor transformou, este momento de alegria, por ser num casamento, não era um vinho da alegria do álcool, mas era um vinho da alegria do momento, do renovo, daquilo que estava se mostrando e aplicando naquele povo para nós, que era Jesus, o Filho de Deus vivo, que estava encarnado como verbo. Assim nos apresenta João capítulo 1 e versículo 1. Então, Provérbios 23, 31 e 32 também vai trazer uns versículos clássicos sobre a questão de como o vinho tira a moral do ser humano. Depois você faça a leitura de Provérbios capítulo 23, ou traga para os seus alunos essa reflexão e mostre para eles que o vinho alcoólico, ele tira principalmente a sua moralidade. E uma pessoa amoral é uma pessoa que pratica escárnio, é uma pessoa que se afasta de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe, que esta lição tenha sido uma bênção para vocês. Fizemos um resumo rápido sobre o que é importante você abordar nessa lição número 3. A paz do Senhor Jesus. Se gostou desse vídeo,
Se inscreva aqui no canal, compartilha e que Deus continue vos abençoando. Amém.